melhores momentos, o Neto vai colocar pra gente começar a debater a respeito disso. Cara, disparado o pior jogo do Paysandu em casa, viu? Eu tenho um amigo que está em Cancún nesse momento, ele falou que se ele estivesse, ele iria falar que Deus foi bom com o bicolor paraense. E foi bom com o Paysandu, cara, porque... Saiu barato. A Inter era para ter, mano, passado o rodo, goleado mesmo, cara. Para mim o placar moral ali era 4-1, 4-2. A Inter jogou, e todo mundo avisou, né? E o técnico Júnior Rocha, com certeza, e os jogadores do Paysandu também sabiam da qualidade da equipe da Inter fora de casa, não é? E a Inter, ela dá uma resposta muito grande, que ela vai ser muito difícil de ser batida fora de casa, cara. Um time muito azeitado fora de casa, que entende muito bem como jogar fora de casa. É o melhor visitante da Série disparado. C. E terceira vitória fora de casa, dentro cara. de casa tem um problema, né? Venceu a última apenas ali do seu jogo dentro de casa, jogo, mas né? Quando a Inter normalmente não tem a posse de bola, ela consegue vencer. Só que o jogo de ontem, a gente não viu essa Inter sendo um time sem posse de bola e recuado o tempo todo. A Inter foi pressionar o Paysandu alto em vários momentos, tanto que o gol que sai logo no primeiro minuto do segundo tempo é um gol em que a Inter pressiona alto o Paysandu, o Bonifácio cobra um lateral no pé do jogador da Inter de Limeira e aí a defesa do Paysandu tem uma sequência de erros que resulta no espaço que o Lucas Bochecha infiltra entre os dois zagueiros do Paysandu. O Bispo estava entre marcar o cruzamento e marcar o Miguel Bianconi, o Castro estava entre fazer o apoio para a subida do Bispo, que acho que seria a melhor decisão, mas deixaria espaço atrás, acaba não fazendo nenhum nem outro e acaba gerando esse espaço no primeiro gol da Inter de Limeira. E isso foi só um dos lances em que a Inter pressionou alto, o Paysandu incomodou muito o Paysandu. Para mim, o principal problema do Paysandu passa, logicamente, pela ausência do Caio e também do Pedro Henrique, porque o Paysandu sentiu muito justamente porque quando o time marca alto, tem duas opções. Ou tu vai pro pau, que eu vou sair curto, vou tentar ou conduzir a bola, ou trocar passes, ou tentar fazer algo com a bola no pé, ou tu vai para um jogo direto. E o que o Paysandu fez, que eu tenho certeza que o Júnior Rocha está incomodado de novo. O Paysandu era pressionado, era bola longa para frente. Era bola longa para frente, briga aí, vê o que dá. E isso de briga aí não é bom pro Paysandu quando ele tem um Marcinho em campo. O Marcinho, para ficar nessa bola que fica passando por cima do meio de campo, não é legal para o Paysandu. O Paysandu ele precisa que essa bola esteja no chão para ter uma qualidade técnica aparecendo, que é o caso principalmente do Marcinho. Dá para o Paysandu jogar direto? Dá, mas para mim não é o melhor do Paysandu. E aí passa por esse problema do meio de campo e o Paysandu tecnicamente estava mal. Eu nem acho que era para um 4-1, mas se fosse, por exemplo, um 3-2 Inter de Limeira, 2-2, 2-0 Inter, poderia ser por quê? Porque foi um jogo que o Paysandu chegava, no primeiro tempo ele chegava e não finalizava, era até engraçado porque os melhores lances do Paysandu foram lances que não foram chute, é a bola que vem de uma jogada do Henrico pro Tylon cruza, o Ítalo fura, é uma jogada que vem um cruzamento, bate no pé do zagueiro da Inter de Limeira, quase entra e vai para fora. Então os melhores momentos do Paysandu no primeiro tempo não foram finalizações, mas no segundo tempo o Paysandu finalizou. Tylon teve duas chances em seguida que ele acaba não aproveitando, Ítalo teve oportunidade, Juninho teve oportunidade, Cleiton Pego teve oportunidade, mas foi uma tarde e noite daquelas que o torcedor fica pensando, pô, o Paysandu vai ficar o dia todo aqui, não vai sair gol. Só que aí tem um Juninho que conseguiu até fazer um gol para dar um ânimo e no final das contas foi só o que o Paysandu conseguiu. O que preocupa também, o Frazan da Inter foi expulso aos 22 do segundo tempo. O Paysandu passou pelo menos 30 minutos, 35 minutos com um jogador a mais e nem parecia. O Paysandu toma o 2-0 com um jogador a mais. O Paysandu ele não consegue se impor com um jogador a mais. E aí, também é importante lembrar, poderia ser pior. Bruno Bispo era para ser expulso com 30 do primeiro tempo. Ele estava amarelado, ele agarra o jogador da Inter de Limeira, era para ele ser expulso, o juiz pipocou pro Paysandu na Curuzu, e aí a situação seria pior ainda pro Paysandu nessa partida. Então, foi um jogo em que tudo deu errado pro Paysandu, individualmente e coletivamente. E foi um erro muito forte, né? Sim, do árbitro nesse muito lance. forte. Falou da não até porque a expulsão do Frazan, né? Foi a mesma coisa, sim, basicamente. Sim. E a gente tem que ser justo, né? Porque a gente cobra pra gente, a gente também tem que cobrar pra quando o atleta do país. Me fugiu o nome do jogador agora do Paysandu, Matheus. Bispo. O Bispo era para ter sido expulso no lance.
Mas na mesma hora. E assim como foi o Frazan, é lance que não precisa ter VAR não, tá? Eu de longe, eu na TV vendo o jogo... O primeiro amarelo dele é tão forte quanto Sim. era para ser o segundo. Sim. Era um lance para amarelo, sem dúvida. Tranquilamente. Era para ser expulso. Tanto que na hora a gente tem que olhar a reação. Tem jogador do Paysandu que coloca Já a tava mão na achando, cabeça. né? Já tava achando que ia... Entendeu? E aquilo, né? É o nível da competição, né, Michel? Se a Série S na Copa do Mundo a gente já tem lambança, imagina na Série C. A gente já foi prejudicado na Série C. O Paysandu foi prejudicado. E agora o Paysandu ontem, ele foi ajudado porque o bicho era pra cima. Mas expulso. Tu sabe que eu nem sei se é nível, porque no mesmo jogo ele conseguiu interpretar de forma correta o lance. Porque ele teve uma segunda oportunidade, Sim. que um jogador faz a falta praticamente do mesmo jeito, e aí ele vai lá e faz a coisa Sabe o que certa. aconteceu, Michel? Eu acho que ele ficou na dúvida. Se ele tinha... Porque ele demora para dar o segundo amarelo pro Frazan. Entendi. Ah, entendi. Talvez ele não lembrasse. Acho que ele não lembrasse que era o Frazan. Que ele já porque tinha. ele marca a falta e o Nesse jogador da Inter momento- vai para cima. E ele fica esperando ali e acaba... Depois ele dá o amarelo. Momento, Né? nossa diretora aqui, a maior A torcedora... melhor de todas Coloca ela as pra ouvir diretoras. aí, Neto, vem cá. Simone Amaro. Vem cá. Nesse momento, ela tá chique. Bonatelli Ela tá chique. não engraxa o sapato dela. Mas de longe. Ela tá chique, ela falou, meu time tá de férias. Qual foi? Ela chegou, Rodolfo, meu amigo. Que foi, minha diretora? Ela falou, já não basta o Remo me estressar, ele tá de férias, aí eu vou ver o jogo do Brasil, ele me estressa e me irrita também. Eu falei, vamos ser campeão, Eu Simone. fiquei irritada. Ficou, Quase né? que eu fico rouca à toa. Aí fiquei com tanta raiva. Vocês não ficaram com raiva? Muita Não é digno do Brasil. O Matar o Gil, Não é como verdade? que eu fico? Não é digno do Brasil empatar numa estreia, gente. É. Eu acho isso inadmissível. Com a gente. É uma nação inteira atrás desse povo. É. Não gostei, não gostei. Escroteia com ele. Deixa os meus protestos. E o Leão, Simone? Meu leão, é o meu leão, né? É. Eu não vou negar, eu sou leão, sou azulina, né? Então acho que a gente tem que se posicionar. Eu tô na esperança. Vai chegar o momento. Vai chegar. O Nicão vem aí, né, Michel? Vem. O Nicão vem aí. Pra... Beijo, mano. Valeu, diretora. Grande Simone O Neto Amaro. já tá lhe dando trabalho cedo, né? Segunda-feira. Ah, esse menino tu aí, é não doido, tem jeito não. Olha, para vocês que cresceram assistindo a programação do Grupo Liberal quando subiam as letrinhas, né? Bora ouvir o Júnior Rocha falando aqui. Qual é o primeiro tema que ele Primeiro fala? ele Matheus? falando que ele não mudou o time, né, no intervalo, tanto que a gente tem até a expectativa dele tirar o próprio Bruno Bispo, que tinha escapado de uma expulsão. Ele não muda o time no intervalo e aí dá o azar do Paysandu tomar gol no primeiro lance e logo depois ele faz logo 3 alterações. Então a gente vai ouvir a primeira do Júnior Rocha falando, né, porque ele não mexeu na equipe logo Vai no chamando intervalo. ele aí, vai chamando ele. Primeiro assim que, como a gente vem numa reconstrução, né, e nós todos somos sabedores disso, que nós vamos ter essas oscilações porque o grupo é jovem. Então assim, o Caio, Quintana, mas o Caio que vem com mais ritmo de jogo, o próprio Pedro, eles vêm fazendo uma temporada estupenda, né, magnífica. Então obviamente vai sentir um pouco dessa ausência, porque eles vêm fazendo jogos muito bons, né, são jogadores bem regulares. Só que dessa reconstrução, se eu não fazer essa vivência do Brian, do Henrico, entre outros jovens, a gente não vai conseguir saber o nível que eles estão, ou se vão nos ajudar mais, se não vão nos ajudar. Só colocando a jogar, porque o jogo tem a questão psicológica, né? A atmosfera de um jogo, a gente sempre brinca, né? Quando o homem de preto entra ali, muda totalmente a característica do jogo. Não é um jogo treino, né? Não são os nossos ensaios durante o dia a dia lá. Então a gente só vai ver o Rinkel, por exemplo, esses atletas já tiveram bastante oportunidade, a gente só vai ver durante o jogo, se consegue suportar, né, a pressão, a carga de jogar no Paysandu, porque é diferente jogar aqui. É isso mesmo, Júnior Rocha. Bora abordar primeiro essa fala daí e depois a gente já chama Sim. a imagem do Júnior. Não foi um dia feliz também pra ele, né? Vamos lá. Não, e ele, por exemplo, era às vezes criticado. Ele deixa muito tempo o Ítalo, às vezes poderia ter mexido um pouquinho mais. E logo depois que toma esse gol, ele faz algumas mudanças, né? Então acho que ele esperava uma resposta que não teve ali nesse começo de segundo tempo. E o Paysandu, ele
a gente avaliar o que o Júnior Rocha fez para essa partida. O time titular estava errado? Não estava. Sem o Caio Melo e sem o Pedro Henrique, ele coloca o Henrico, que vinha sendo a segunda opção ao Caio Melo, perdeu um pouquinho de espaço e tudo mais, e aí recuperou, e o Brian, que vinha sendo e continua sendo reserva do Pedro Henrique. Então não dá para dizer que ele errou no time titular, ele manteve a base titular, e o outro entrada foi o Bruno Bispo, que é mais titular que o Quintana em termos de volume, até porque o Quintana joga 1, fica 2 fora por lesão. Então Não jogou de novo, né? Não jogou de novo por E lesão. não vai jogar o próximo também. Então, e aí eu acho que até naquela questão da saída dele para fora, já não sei mais qual vai ser o peso em relação a isso. Mas com certeza o Paysandu vai ter que ir atrás de zagueiro no mercado. Então o time titular dele foi o correto. O que dá para questionar, talvez, será que num jogo como esse, não dava para ele colocar Ítalo e Juninho juntos, em determinado momento, que ele faz a alteração muito cedo? Para testar, né? Poderia ser. Só que naquele momento, por exemplo, ainda não tinha a expulsão do jogador da Inter, para a gente ver que o Paysandu ia ter todo o volume que ele teve na reta final. Mas poderia ser um teste do mesmo jeito como ele coloca o Juninho faz um gol. Então, dá para dizer que ele errou ao colocar o Juninho e o Thalisson, por exemplo? Acho que não. Então, acho que as escolhas do Júnior Rocha não foram escolhas ruins. Ele dá oportunidade, por exemplo, para o Thiago Índio nessa partida. O Henrique não estava bem, coloca o Thiago Índio. O Thiago Índio também não vai bem. Então, e a outra alteração que ele faz, que deixa o time mais ofensivo, sem o Taboca, que foi expulso infantilmente lá em Santa Catarina, ele coloca o Lucas Cardoso de novo na lateral esquerda. Lembrando que ele faz isso na final da Copa Verde contra o Anápolis. E o Lucas Cardoso entra bem na lateral esquerda. Então, eu não consigo falar, o Júnior Rocha errou na escalação, o Júnior Rocha errou nas mudanças. Dá para dizer que não deu certo. Agora, o que o Paysandu vai fazer, o que o Paysandu avalia do que deu certo e do que não deu certo, por exemplo, o peso das ausências de Caio e Pedro existe. Agora, era para ser tudo isso nessa fase, nessa Série proporção, C, né, e nessa proporção, aí eu acho que não era para ser tanto também. Mas é fato que faz uma grande diferença tu perder teus 2 titulares do meio de campo e aí teus 2 reservas imediatos. Eu nem acho que o Brian fez um jogo terrível, não. E o Henrique começa bem, mas vai decaindo durante o jogo e aí tu não tem opção e bate naquilo que a gente vem falando de até onde vai esse elenco do Paysandu em termos de Série C. Gosto muito do jogador, bom menino, mas o Henrique, eu acho que ele tá sentindo. Né? Não deu o salto que a gente esperava. Não é nem a questão do salto. Ele vai ser um baita jogador profissional, Henrique. Eu acho que ele está sentindo a pressão. O momento agora para ele é de trabalhar, ficar caladinho, centrar a cabeça, se afastar um pouquinho das coisas do entorno e focar para que a carreira dele decole. Oscilação todo mundo vai ter. Ele é um menino, a gente não pode esquecer. Menino que não tem 50 jogos como profissional de verdade. É o segundo ano dele de profissional. Não conta. Jogar Série D não conta pra mim. Não conta. É de Série C pra cima. E ele nem jogava. É sério, falando sério. Ele não jogava na Tuna, ele não jogava na Eu acho que o Henrique não deve ter 20 jogos. Não tem, mano. Como profissional. Jogos, pô. Tu é doido, então, a gente não pode cobrar. Ele não jogava na Tuna. Lógico, ele tá num time grande, ele tem a responsabilidade dele e precisa evoluir, né? Mas a gente não pode errar na medida da cobrança. A gente precisa entender que esse menino, ele só vai desenvolver com a experiência, com o ritmo de jogo, com a confiança. E isso tá aí o Juninho, que veio aqui e todo mundo ficou falando. O Juninho é um outro jogador. Juninho, não. O Juninho agora é um cara que tem rodagem na Série C, minutagem, tem confiança. E aí tem mais de 50 jogos como profissional e aí começa a entender melhor o jogo. É isso que tem que acontecer com o Henrique. Mas precisa focar. O mesmo vale para o Brian. O Brian também não acho que fez uma partida horrível. Mas o Brian, ele está sofrendo uma coisa que pode ser ruim para ele. Que é a comparação com o Pedro. O Pedro entrou e deu conta do recado. O Brian, mas cada um tem seu momento de desenvolvimento. Cada um é um jogador. Pessoa, justamente. Então, hoje a gente está falando que o Paysandu perde Pedro e Caio, põe Brian e Henrique ou Thiago Índio e tem uma queda. Só que você também precisa saber o que você quer da vida. Ou então não vai botar nenhum menino para jogar.
né? Ou você entende que você vai sofrer esse tipo de situação em determinados jogos, ou então você nunca vai aproveitar a base, porque você sempre vai dizer que o menino não está pronto, o menino vai ficar aí e vai voltar para aquele mesmo loop que a gente tinha de contratar um monte de jogador experiente para cá o tempo todo. Então, acho que é um processo, cara. É entendimento, é como o Júnior falou, é não desistir dos meninos, saber que eles têm qualidade e que as coisas vão andar, pô. Os caras vão desenvolver e tudo mais. Não é o fim do mundo também, perder uma partida. O sinal de alerta precisa ser ligado. E me preocupou essa questão, Michel, tu falou não é o fim do mundo. Vou só chamar o Felipe lá pra ele dar o bom dia dele, rapidão, tá bom? 10h58. Felipe Campos, tudo bom, meu amigo? Bom dia. Olá, Rodolfo, bom dia para você, bom dia também a todos que estão nos acompanhando. E olha, vou só dar meu pitaco nesse assunto. Existem derrotas que elas podem ensinar bastante, né? E a do Paysandu pode ser assim, fazendo uma comparação aqui, nós quatro jogadores que nós acabamos de subir da base todos juntos. O que pode acontecer Rodolfo é um fenômeno. Rodolfo é o Pedro Henrique, por exemplo. Vai logo estrear no profissional, vai dar conta do recado e vai disparar. O Michel é um jogador que ele vai evoluir com o tempo, precisa um pouco mais de rodagem. Eu e o Matheus, um pouquinho diferente, a gente veio cru. A gente pode até ter um teto alto, mas a gente tem hoje um piso um pouco mais baixo. O Matheus pode se desenvolver e eu posso acabar sendo um jogador de um escalão abaixo. Então acaba que isso também é preciso que o Paysandu faça a leitura do seu próprio time. Entender que não é porque todo mundo está vindo da base, que todo mundo hoje não presta ou que todo mundo presta. Existem diferentes tipos de maturação de jogador e também qual jogador vai ser pronto e vai ficar pronto para o Paysandu e qual jogador também não vai ter nível, porque acaba que acontece. A gente pode esperar muito de alguns jogadores que no final podem não se desenvolver, enquanto que outros que a gente espera menos podem ter uma carreira bem irregular e mais interessante do que a gente imaginava. Perfeito. Mataus. Não ia citar o que o Michel falou do não é o fim do mundo, mas ontem o clima na Curuzu parecia, cara. Por quê? O jogador passou sem falar, parecia que tinha sido goleado pela Inter de Limeira. Demorou pra caramba pro Júnior Rocha aparecer. O Max ficou até preocupado, ele que é ansioso, ficou até preocupado que o Júnior Rocha não aparecia pra falar. Então, não é o fim do mundo, mas parece que foi. Ontem na Curuzu. Eu não entendi porque ontem o clima estava tão pesado na Curuzu. Claro que é uma derrota que vai pesar bastante. Mas, pô, não é uma derrota que acabou a temporada. Tem muito jogo pela frente ainda. Repito, você ter convicção na vitória é muito fácil. Sim. Você dar oportunidade para jovem enquanto está vencendo é muito fácil. O Júnior sabe disso, né? Ele fala bastante. É muito fácil. Eu quero ver aguentar o Rojão agora. É agora que a gente vai saber qual a convicção da diretoria do Paysandu. É na oscilação. Eu vou afastar os meninos e vou trazer 7, 8 agora? porque eles não estão dando conta do recado e eles não vão segurar. É agora que a gente vai entender se o Paysandu de fato mudou mentalidade e vai dar a situação a base o devido destaque, ou se ele vai entender que não, esses meninos aqui realmente não dão, como o Felipe falou muito bem, e vai voltar para o que era, entendeu? Inclusive, sobre isso, a gente vai ouvir a segunda do Júnior Rocha, que ele fala justamente sobre esse ponto que o Felipe citou, de alguns jogadores talvez não estarem prontos, mas ao mesmo tempo o Paysandu não desistir deles, né? Então bora ouvir aí a segunda sonora do Júnior Rocha, treinador do Paysandu. É assim, ó, nós temos com o Henrico ali e com o Brian. Hoje nós estamos com a primeira opção, o Índio. E o Índio ainda está em adaptação. Né? Pode ir, mas o Índio, todo mundo quando perde um jogo ninguém serve, né? Eu sei disso. Eu conheço essa história. Mas o menino precisa se adaptar a tudo. Porque jogar aqui é pesado, a cobrança diária é pesada, a cobrança por um cognitivo é pesada, por entendimento do jogo. E o Henrique é a mesma coisa. O Henrique é um menino que a base dele foi na Tona Luz, junto com o Paysandu. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado no nível de exigência no processo. Né? Não está pronto, o Brian não está pronto, o Índio não está pronto. Mas nesse elenco, nessa reconstrução, nós sabíamos disso. E nem por isso eu vou desistir do Índio, vou desistir do Rinkel. Eu vou pelo dia a dia. Quem está entrando, quem está ali é porque realmente está se doando no dia a dia. Legal. E aí, meninos?
E só um detalhe, né, que me chama a Mas atenção. hoje sou eu que estou apresentando, vocês podem falar. Isso A gente tá até estranhando. me causou até uma preocupação. Quando ele cita, né? O Brian não tá pronto, o Henrico não tá pronto, o Thiago Índio não tá pronto, e ao mesmo tempo ele diz que ele não vai desistir deles. Mas a partir do momento que ele diz que não tá pronto, ele abre margem para tu querer trazer um pronto. E aí, tu vai trazer 3 prontos? Eu não achei legal essa fala, apesar de... E ao mesmo tempo ele não desistir, ele joga que os 3 não estão prontos. Mas acho que ele poderia ter evitado. E é aí prioridade você começa também, a né, botar gente? Mais dúvida do que certeza. E começa a dar margem até pro torcedor pegar no pé do jogador um pouco mais, de afastar o jogador, enfim. E a fala talvez seja para defender o jogador, né? Ele falou no intuito de defender, de dizer, precisamos ter paciência. Só que a interpretação, às vezes, nem sempre, né? Enfim, não é o forte do povo brasileiro, né? Então, ele pode correr esse risco, né? De, a partir de agora, todo mundo falar que o Paysandu só tem um time titular. E para mim não é isso. E é exatamente o que o Michel estava falando, porque se você tem 3 jogadores que não estão prontos e os teus prontos são os teus titulares, você vai olhar para o banco e vai pensar assim, cara, quem é que vai ser a solução do meu problema? Porque a maioria das vezes, o cara é teu reserva, né? Então ele vai entrar no decorrer do jogo. Só que ontem, por exemplo, os 2 titulares dele estavam fora da partida e ele precisou usar 2 reservas. Então ele estava com 2 jogadores que ainda não estavam 100%, que podem ajudar com toda certeza, que não estão prontos. E aí, como vocês falaram, abre margem para você ter que contratar, para o torcedor querer contratação. E se você for olhar as redes sociais, depois do jogo, o sentimento do torcedor é precisamos contratar. E creio que seja unânime. Todo mundo que viu o Paysandu jogar na temporada, mesmo as grandes partidas do Paysandu, sempre tiveram aquela lacuna, aquela dúvida. E quando tiver a sequência de jogos? E quando o Paysandu precisar usar o banco de reservas? E quando o Paysandu chegar na reta decisiva da temporada, vai contratar? O Paysandu ele vai, com esse elenco, conseguir ter a força para conquistar todos os seus objetivos? Até agora, conseguiu todos os objetivos. Só que o mais importante deles é a Série C. E aí quando for apertar, quando chega naquela hora do quadrangular final, até aproveitando que a gente está aqui nos Estados Unidos, é como se você fosse para os playoffs. O nível sobe, tem experiência, tem querendo ou não a catimba de jogar aquela fase da competição, tem que ter a maturidade. E quando você fala que 3 dos seus 5 jogadores para a posição não estão prontos, abre uma margem muito grande para você ir atrás de quem está pronto. Porque quando chegar no quadrangular, quando chegar na partida decisiva contra a Inter de Limeira, na 4ª rodada do quadrangular, quando você for enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, o outro time não vai estar ligando se você está ou não está pronto, se o time está ou não está em maturação. O torcedor não quer saber se o jogador tem 17, 20, 30, 35 anos. Ele quer que o time suba. É importante que o Paysandu ele tenha essa leitura, primeiro de que é prioridade. E creio que é óbvio que a prioridade é o acesso. Mas que dentro dessa prioridade existe um caminho muito grande até mesmo para o desenvolvimento de jogadores. Porque a tua prioridade do acesso, ela não pode ser maior, por exemplo, do que a finança do clube. Então você vai olhar e falar assim, cara, eu estava muito quebrado ano passado. Se eu for meter os pés pelas mãos de novo, eu posso até subir, mas a que preço? Com que saúde de vida do clube para os próximos anos? Então, se são 3 jogadores que não estão prontos, dá para trazer um que está pronto? Esse um, creio eu, que fosse o Matheus Vargas. Matheus Vargas agora só volta no que vem. E aí, você vai buscar alguém para o lugar do Matheus Vargas? Quando eu conversei com o Marcelo Santana, ele disse que sim. Então, em tese, a gente está vendo que vai chegar mais um jogador para essa posição. Esse jogador ele joga de primeiro e de segundo? Ele joga de primeiro ou de segundo? Se eu sou o Paysandu hoje, eu penso em alguém para o lugar do Caio Melo. Porque para mim, olhando para o banco de reservas, hoje o Brian, mesmo sendo um dos mais jovens, é quem tem tido a melhor regularidade entre todos. Como vocês falaram, o Henrico ele pode ter um futuro muito bom pela frente. E acho até que quando ele sobe para o time principal, ele veio num piso melhor do que o do Brian. Só que agora, no desenvolvimento da temporada, o Brian está melhor. E aí, o Henrico ele vai se desenvolver este ano e vai dar tempo dele ser um cara importante para o time dentro da Série C? Ele é um jogador para o futuro? Como é que o Paysandu vai olhar isso? Como é que o Paysandu vai desenvolver o atleta? Porque de nada adianta você subir o cara, ele vai ficar no banco todo o jogo, aí depois você vai devolver para a base e ele não vai conseguir se desenvolver, porque ele não vai ter a cancha de profissional. Então é importante no meu Paysandu fazer essa leitura, como eu falei ainda há pouco, ninguém vai se desenvolver no mesmo ritmo, cada um vai viver o seu processo e dentro disso o Paysandu, como clube, vive o seu processo. E dentro desse processo de clube, a prioridade é o acesso dentro de uma vida financeira que precisa ser controlada. E como o próprio Marcelo Santana falou, e já dando meu pitaco, acho que é importante que o Paysandu ele vá no mercado atrás de um jogador de meio de campo. Porque, querendo ou não,
um dos pontos mais fortes do time bicolor na temporada foi como o meio de campo se comportou, tanto para defender, quanto para armar jogadas, quanto também para ajudar na pressão na defesa do time adversário. E hoje o meio de campo ele tem uma lacuna, e o Marcinho, pro reserva, também é importante falar que há essa lacuna também, de nível entre os 11 titulares e os outros. Se você for olhar, para mim hoje no time do Paysandu, Quintana e Bruno Bispo, quando eles trocam, um nível parecido. Poderia ser um nível melhor? Poderia, mas é um nível de Série C interessante para 2 jogadores. Se você for olhar no ataque, para mim, Ítalo e Juninho, hoje, elite da divisão. Se você for olhar para o lado direito, o Tylon e o Thalisson, eles revezam em quem está vivendo um momento melhor em muitos momentos e conseguem alterar a titularidade. As outras posições, você até consegue olhar assim, o Taboca consegue garantir, o Lucas Cardoso também. A que nível de diferença é algo que a gente pode até debater. Porém, hoje eu vejo que é o nível que o Paysandu consegue segurar para toda a competição. Mas uma peça de meio de campo, pelo menos, se eu sou o Paysandu, eu olho logo com carinho para a janela de transferência. 11h08 em Belém do Pará, bora pro intervalo. Na volta a gente vai falar da equipe do Clube do Remo, na sequência Copa do Mundo, intervalo, já a gente está de volta. E a gente continua aqui nas plataformas digitais do Grupo Liberal de Comunicação. Mataus Papão joga no próximo sábado, 21 horas, lá em São Luís, diante do MAC, né? Isso, diante Castelão, do Maranhão. O Paysandu enfrentou o Maranhão numa Copa do Brasil, se eu não me engano, 2023, não lembro agora qual foi o ano, mas chegou a enfrentar o Maranhão por lá. Inclusive a galera que está aqui no chat participando com a gente, o Marcelo Prado, o Jotazinho, o Josuan Alves, não vou cair que nem o Michel caiu no cara lá, o Soares, o Elton, deixa eu ver aqui, o Márcio Maia está falando aqui, está falando que jogador para de passar pano. O Luiz Castro está dizendo aqui, que não está pronto significa que requer tempo e que precisa contratar. E eu ia citar até esse ponto, vou falar aqui para a galera do YouTube, é que quando o Paysandu ganha a Copa Verde, o discurso é que sabia que precisava reforçar. Então, só para deixar claro que essa questão de pensar em reforçar internamente no Paysandu já existe desde, inclusive, engraçado, quando o Paysandu foi conquistando agora não está pronto. Quando ganhou, estava pronto. Que era o projeto. Semana passada estava tudo bem. Os meninos do Paysandu. Que são os meninos de ouro. Quando ganhou, era uma zoeira. Quando ganhou... Para mim, o time sentiu a falta dos dois. São 2 jogadores importantes. 11h10, estamos de volta na rádio também. Continua, Michel. Não, só para fechar. Os 2 são muito importantes para o meio de campo. Muito importante. Eu acho que você sente a falta dos 2. E para mim, os caras ainda estão de ressaquina e tal. Estão ali, vão voltar agora e tal. Enfim, acho que juntando esses 2 componentes, acho que isso aí fez com que o Paysandu não fizesse uma boa partida. E outra, não vai fazer uma boa partida, não vai atropelar todo mundo na Série C. O Paysandu não tem um time imbatível na Série C. Então, pra mim, cara, o Paysandu tá criando, ou estão tentando criar um problema, ou o Paysandu não pode deixar se criar um problema maior do que ele realmente é. E show de bola. Falando, Rodolfo, só para encerrar, em 2023, quando o Paysandu contrata lá quase 50 jogadores durante a temporada, na reta final ele fez algumas contratações e dos que chegaram para a reta final ali mesmo, do finalzinho, acho que só o Alencar teve ali uma minutagem. Verdade. Teve o Mirandinha que entrou ali terrível, teve o Wesley zagueiro que joga uma partida também, não vai muito bem, e outros jogadores que chegaram, até alguns que chegaram na reta final da primeira fase, mas pro quadrangular em 2023, quando o Paysandu contratou, só um de fato assumiu uma titularidade, que foi o Alencar.